Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professora. Eu me chamo Carolina Araújo e eu, juntamente com meus colegas Cairo Santos, Gabriela Alves, Ludmila Santos, Miriam Moura e Thaisa Macedo, iremos falar um pouco sobre a biofísica do sistema nervoso. Inicialmente, vou falar um pouco sobre o nosso sistema nervoso e, posteriormente, iremos entender a biofísica desse sistema. Como já sabemos, o sistema nervoso ele é responsável por captar, processar e gerar respostas diante de estímulos dos quais somos submetidos. É devido à presença desse sistema que somos capazes de sentir e reagir a diferentes alterações que ocorrem em nossa volta e mesmo no interior do nosso corpo. O sistema nervoso ele é dividido em dois: o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. No sistema nervoso central, nós temos o encéfalo e a medula espinhal. O sistema nervoso central, ele é a parte do sistema nervoso que garante a recepção e a interpretação dos estímulos, podendo ser considerado o centro de processamento de informações do nosso corpo. É importante ressaltar que o sistema nervoso central, ele é protegido por ossos e membranas, ou seja, o encéfalo, por exemplo. O encéfalo ele é protegido pela caixa craniana e a medula espinal pela coluna vertebral. O encéfalo, como eu falei anteriormente, ele é localizado na caixa craniana e as suas principais estruturas são o tronco encefálico, que é formado pelo mesencéfalo, a ponte e o bulbo, o cerebelo, o diencéfalo, que é formado pelo tálamo e o hipotálamo, e o cérebro, que também chamamos de telencéfalo. A medula espinal, ela está localizada no interior da coluna vertebral e ela está relacionada com o ato reflexo, que se caracteriza por ser uma resposta rápida e involuntária diante de alguns estímulos, como, por exemplo, tirar a mão e encostar em alguma coisa quente. E é importante ressaltar também que nesses reflexos o encéfalo não está envolvido, porque significa que a medula espinal ela pode atuar de maneira independente. O ato reflexo ele é constituído basicamente por dois tipos de neurônios, um aferente e um eferente. O sistema nervoso periférico, que é formado por nervos, gânglios e terminações nervosas, ele está espalhado por todo o nosso corpo. Ele é formado por nervos que partem ou do encéfalo ou da medula espinal, e os nervos que partem do encéfalo são chamados de nervos cranianos, que são formados por pares, que são 12 pares. E os que partem da medula espinal são chamados de nervos espinais, formados por 31 pares. E juntos com os gânglios nervosos, que são os conjuntos de corpos de neurônios localizados fora do sistema nervoso central, eles compõem o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico ele é responsável por conectar as estruturas corporais com o sistema nervoso central. O sistema nervoso periférico ele é ainda dividido em dois: o sistema nervoso somático e o sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso somático ele controla as reações voluntárias e o sistema nervoso autônomo ele controla as reações involuntárias. No sistema nervoso autônomo ainda temos o simpático e o parasimpático. O simpático ele atua em situação de estresse e tensão, e o parasimpático ele é ativo em situações de calma e tranquilidade. Esse foi um breve resumo do nosso sistema nervoso. E agora iremos entender a parte da biofísica do nosso sistema nervoso. Potencial de membrana. O potencial de membrana, ou potencial de repouso das células, é definido como a diferença de cargas elétricas entre o meio interno e o externo. Ou seja, se medirmos as cargas no meio intra e extracelular, veremos que há uma diferença de potência de aproximadamente menos 60 mV.
no caso de uma célula muscular lisa, de aproximadamente menos 90 milivolts. No caso de uma célula muscular esquelética ou de uma célula nervosa. Assim sendo, a carga dentro destas células é cerca de 90 milivolts mais negativo do que a do líquido extracelular. Determinação do potencial de membrana. Não há dúvida de que o determinante do potencial de membrana é a difusão de potássio, que ao longo do seu gradiente de concentração, o íon potássio do fluido extracelular é quando a concentração de 4 equivalente por litro e de 150 e dentro de 150 equivalente por litro. Sua capacidade é a difusão é muito maior do que o sódio. O íon hidrato de sódio é maior do que o íon de potássio. Um angstrom de diâmetro mais difícil de passar. Difusão de membranas celulares. Os íons de potássio não se difundem mais rápido, saindo da célula que ele é carregado positivamente e deixando o meio negativo dentro da célula sobre extracelular. Como vimos, o potássio é o íon que atravessa da membrana com mais facilidade, principalmente responsável pelo potencial de repouso das células. Podemos confirmar que por meio de uma equação chamada de equação de Nernst. Esta equação nos permite que descubra qual é a diferença elétrica é necessária para manter a diferença de voltagem constante sobre a concentração de íons entre o ambiente interno e externo, ou seja, diferença de potencial causada pela diferença de concentração interna e externa. Se a membrana for permeável, apenas o íon é impermeável. Alterações nas concentrações plasmáticas de potássio. Alterações nas concentrações de potássio plasmático levam a alterações no potencial de membrana. Mudanças na concentração de potássio plasmático levam mudanças no potencial. A membrana, portanto, aumenta a concentração externa de 4 equivalente por litro para 7 equivalente por litro, ou 9 equivalente por litro. Isso reduzirá o potencial de membrana, ou seja, a diferença entre o interior e o exterior da célula, o gradiente de concentração mais baixo, a taxa de saída de potássio através da difusão diminuirá, reduzindo, portanto, a célula que se torna negativa. O rim tem a função de manter estável a taxa de íons no fluido extracelular. Portanto, a concentração de potássio plasmático deve ser mantida cerca de 4 equivalentes por litro. No entanto, a maioria dos pacientes com insuficiência renal perderá seus níveis de capacidade de manter os níveis de potássio plasmático dentro da faixa normal e em seguida desenvolvem a hipercalemia devido ao acúmulo de potássio. Então, é de destacar que essa hipercalemia ela tem grande desenvolvimento através das alterações de concentrações plasmáticas de potássio, que é um grande fator evidente nessas concentrações e nessa mutação. Potencial de ação. Muito se falam em potencial de ação, mas você sabe de fato o que ele é, o que ele representa, como ele ocorre e como termina? É o que veremos agora. O impulso nervoso é uma corrente elétrica que viaja ao longo do neurônio,
graças ao movimento de íons através de canais de voltagem independentes, localizado na membrana plasmática do neurônio. O impulso nervoso inicia-se quando o estímulo chega à membrana plasmática do neurônio, causando a abertura de canais de sódio. Os íons de sódio entram na célula, diminuindo as diferenças de carga elétrica daquele local. Se essa diferença chegar a um linear, outros canais de sódio voltagem independente se abrem, e isso permite a entrada de grande quantidade de sódio na célula, a ponto de despolarizar aquele local, invertendo o potencial de membrana. A despolarização se move ao longo da membrana do neurônio, permitindo o potencial de ação do impulso nervoso. Mudanças ocorrem no potencial de ação para restaurar o potencial de repouso da membrana. Os canais de sódio se fecham e canais de potássio se abrem. Isso resulta em um rápido fluxo de potássio para fora da célula, repolarizando a membrana, de forma que o interior da célula volta a ser negativo e o exterior positivo. As bombas de sódio e potássio estão normalizando as concentrações de sódio e potássio dentro e fora da célula, tornando assim a célula novamente em estado de repouso. Então, como esses potenciais são aplicados para entender o funcionamento da biofísica no sistema nervoso? Então, pessoal, inicialmente nós temos que entender que o sistema nervoso ele é formado pelo ator principal, que é o neurônio. E esse neurônio possui um núcleo, dendritos e possui um axônio, que se ramifica ao final em terminais axonais. Nesse axônio, ele possui células isolantes, que são as chamadas células de Schwann, que consequentemente são formados por um material chamado bainhas de mielina. Entre uma célula de Schwann e outra, existe um nódo chamado Ranvier. Então, o axônio ele possui células de Schwann, que são células isolantes. E entre uma célula isolante e outra, nós temos o nódo de Ranvier, que é um meio condutor. Então, o que vai acontecer para que esse neurônio passe a informação para uma outra célula? Então, nesse neurônio vai gerar um potencial de ação. Só que esse potencial de ação ele vai ser transmitido entre um nódo de Ranvier e outro. Então, ele vai provocar saltos. Então, esse potencial é saltatório. Mas por que esse salto é importante? Bom, ele é importante porque ele permite que a conexão seja mais rápida. E também, em cada nódo de Ranvier, vai ter um reforço, fazendo com que o potencial de ação ele não perca valor durante sua passada pelo axônio. Transmissão sináptica. Falaremos agora a respeito da transmissão sináptica, qual a sua definição, o local em que uma sinapse pode ocorrer e o tipo de sinapse que ocorre no nosso sistema nervoso. Então, vamos lá. O que é uma sinapse? A sinapse nada mais é do que a comunicação que ocorre entre os neurônios, ou seja, o local em que um neurônio está se comunicando com o outro, ali vai ser chamado de sinapse. A sinapse ela pode ocorrer entre dois neurônios, entre neurônios e demais órgãos e entre neurônios e órgãos-alvos. Um grande exemplo dessa sinapse que ocorre entre neurônio e um órgão-alvo é a sinapse neuromuscular. O neurônio ele vai se unir a um músculo e o local onde ele vai se unir, ali vai ocorrer uma sinapse. É importante ressaltar que nas sinapses, as membranas das células elas ficam separadas por um espaço. Esse espaço ele é chamado de fenda sináptica ou ainda de junção sináptica. E os elementos que estão em atividade, eles são classificados como pré-sináptico, que é a estrutura terminal, e pós-sináptico, que é a estrutura seguinte.
Tá. E quais o tipo de junções que ocorrem na sinapse? Vamos lá. A sinapse axodendrítica, ela ocorre entre o axônio do primeiro neurônio e o dendrito do segundo neurônio. A sinapse axônia, ela ocorre entre o axônio do primeiro neurônio e o axônio do segundo neurônio. A axossomática, ela vai ocorrer entre o axônio do primeiro neurônio e o corpo do segundo neurônio. Ela recebe esse nome porque o corpo de um neurônio, ele recebe o nome de sômaco, então logo daí se dá esse nome. E tem também ainda a dendrodendrítica, que ocorre uma ligação entre o dendrito do primeiro neurônio e o dendrito do segundo neurônio. E quais os tipos de sinapses que ocorrem no nosso sistema nervoso? Bem, um tipo de sinapse que ocorre no nosso sistema nervoso é a sinapse elétrica. Ela é uma minoria das sinapses que ocorrem no nosso sistema nervoso e elas são bastante frequentes em nosso cérebro. E o que é a sinapse elétrica? Então, é a transmissão direta, que vai ocorrer de um potencial de ação, de uma célula a outra célula. Isso se dá pelo fluxo direto de corrente. E como ocorre essa sinapse? Bem, ela ocorre através das junções comunicantes. Essas junções ela recebe o nome de junções do tipo gap ou ainda junções comunicantes abertas. Nessas células, o pareamento é muito próximo, então acaba promovendo a conexão elétrica e a transmissão de impulsos. Essas junções entre os neurônios acabam permitindo o livre fluxo de íons, ou seja, vai para os dois lados da membrana. Isso ainda faz com que a energia elétrica ela possa surgir tanto de um lado como do outro, e ela ainda pode fluir nos dois sentidos. É importante ressaltar também que a sinapse elétrica ela é bem mais rápida se for comparada com a química. E como já citado, ela é bidirecional, justamente por causa dessas junções que permite o fluxo de íons dos dois lados da membrana. Sinapse química. A sinapse química também é outro tipo de sinapse do sistema nervoso, porém, ela é bem mais comum. Para ela ocorrer a sinapse química, vai precisar de dois neurônios. O primeiro neurônio ele vai ser chamado de pré-sináptico e o segundo de pós-sináptico. E como ocorre a sinapse química? Bem, a sinapse, ela ocorre através do neurônio. O neurônio ele vai gerar um potencial de ação que vai ser conduzido por meio do axônio, que vai chegar até os terminais axonais. Nos terminais axonais, os canais de cálcio eles serão abertos. Essa abertura de canais, ela recebe o nome de exocitose. O cálcio, então, após aberto, ele vai entrar na membrana e ele vai se conectar à vesícula. A vesícula é o local em que são encontrados neurotransmissores. Após o rompimento da vesícula, vai ser liberado os neurotransmissores na fenda sináptica. Os neurotransmissores, eles vão se ligar aos receptores da membrana pós-sináptica. É importante ressaltar que cada neurotransmissor ele tem um receptor específico, ou seja, se o neurotransmissor liberado for adrenalina, ao chegar na membrana pós-sináptica, o receptor vai ser o próprio para a adrenalina. E dependendo de qual neurônio foi solto, na pré-sináptica, a célula ela vai poder ser inibida ou ainda excitada. Bom, pessoal, agora iremos abordar um pouco sobre o potencial pós-sináptico excitatório e inibitório. O elemento pós-sináptico, ele é caracterizado pela presença de receptores. Mas o que são esses receptores? Eles são macromoléculas proteicas que atravessam a membrana de lado a lado e com os quais os transmissores eles interagem, tanto abrindo ou fechando um canal iônico, como também ativando ou inibindo o sistema enzimático. Dependendo do tipo de receptor existente, o mesmo transmissor ele pode excitar ou inibir e também cumprir função apenas como modeladora, que é regulando a sensibilidade da célula a outros neuromediadores. E muitas das vezes, a membrana pós-sináptica ela não é plana, mas sim enrugada, cheia de dobras ou digitações, o que aumenta muito a superfície de contato. O potencial pós-sináptico excitatório, ele
faz com que os neurônios eles fiquem mais propensos a disparar um potencial de ação, ou seja, a despolarização da membrana pós-sináptica. E essa despolarização é resultado da abertura de canais iônicos. O potencial pós-sináptico excitatório ocorre quando o potencial de ação rompe as vesículas e nessas vesículas estão contidos neurotransmissores excitatórios, que se ligam aos seus receptores, fazendo com que ocorra o influxo de sódio até atingir o seu limiar, que é de menos 45 milivolts. Isto é 20 milivolts mais positivo que o potencial neural de repouso. E às vezes, o único potencial pós-sináptico excitatório não é grande o suficiente para trazer o neurônio ao seu limite. Como vocês podem observar aí ao lado, temos aqui duas moléculas pós-sinápticas excitatórias, onde elas se somam para produzir a despolarização limiar. Ou seja, elas se juntam, as duas, que é para poder impulsionar o potencial de ação, entenderam? E esse processo ele é chamado de somação. Agora, já no potencial pós-sináptico inibitório, já ocorre o contrário. Os neurotransmissores eles ficam menos propensos a disparar o potencial de ação e ele ocorre com a liberação de um neurotransmissor inibitório, que abrirá os canais de potássio e de cloreto nas células pós-sinápticas. E isso vai causar a hiperpolarização e também automaticamente distanciando seu limiar de excitação do potencial de membrana normal. Os potenciais pós-sinápticos inibitórios, eles são muito importantes, porque eles podem tanto neutralizar, como também anular o efeito excitatório dos pós-sinápticos excitatórios. Os potenciais, tanto excitatório como também inibitório, eles competem uns com os outros em várias das sinapses. E isto é o que vai determinar se o potencial de ação no seu limiar pré-sináptico irá regressar ou não na membrana pós-sináptica. Os neurotransmissores. Os neurotransmissores, eles são muito importantes, na qual eles são moléculas produzidas e liberadas por neurônio. É como se fossem mensageiros químicos. E esses mensageiros químicos, eles garantem que as informações elas sejam levadas a uma célula receptora. Esses neurotransmissores, eles são sintetizados nos neurônios e armazenados em vesículas neurais. Quando o impulso nervoso ele chega até o local onde eles estão, essas moléculas elas são liberadas por exocitose. Mas afinal, o que é essa exocitose? A exocitose é um processo ativo na qual o material intracelular ele será transportado através de vesículas. E essas moléculas, elas caem na fenda simpática, que é um espaço localizado entre a membrana pré-sináptica e a membrana pós-sináptica. Os neurotransmissores interagem com a membrana pós-sináptica e são reconhecidos por receptores altamente específicos. E uma parte desses neurotransmissores, eles podem ser reaproveitados pelos neurônios responsáveis pela sua síntese, como também eles podem ser rearmazenados pelo mesmo neurônio. E tanto a liberação como também a sua captura por outras células garantem a transmissão de impulsos nervosos. E um exemplo aqui de um dos neurotransmissores mais importantes é a
acetilcolina. Esse neurotransmissor, ele estimula a propagação de impulsos nervosos das células nervosas para as células motoras e músculos esqueléticos. Ele foi o primeiro a ser descoberto e ele se destaca por ser encontrado em grande quantidade no organismo. Doenças que afetam os neurotransmissores. Há diversas doenças, porém iremos ver as 3 mais comuns. A doença de Alzheimer, ela é uma doença neurodegenerativa que leva à demência. Ela também é uma doença hereditária. Ela progride de maneira lenta, de cerca de 5 a 10 anos, e o resultado final sempre é a demência total. Ela é um processo neurodegenerativo que leva a uma demência e um estado de confusão caracterizada pela perda de capacidade de aprender novas informações e de recordar conhecimentos previamente adquiridos. Quem tem Alzheimer, ele esquece muito rápido das coisas adquiridas recentemente. Às vezes, eles não conseguem lembrar dos seus filhos adultos, mas lembram da infância de seus filhos e da sua própria infância. Essa doença, e isso acontece porque a primeira região afetada é o hipocampo, que ele é responsável pela memória e o aprendizado. As nossas lembranças mais importantes são consolidadas em outra parte do cérebro e não são implicadas tão cedo. Mas a formação de novas memórias é comprometida, e pequenos esquecimentos e falta de concentração costumam ser os primeiros sintomas para a maior parte das pessoas com Alzheimer. Então, como o Alzheimer ela é uma doença hereditária, é importante que quem tenha casos da doença na família estimule o cérebro com algumas atividades como jogos, leituras, palavras cruzadas e etc., pois a riqueza de conexões advindas de atividades intelectuais ajuda os impulsos nervosos a terem mais caminhos para contornar as lesões cerebrais e retarda o surgimento dos sintomas. Como nós podemos ver na imagem, há um cérebro saudável e um cérebro que possui Alzheimer. Nós podemos ver que o cérebro que possui Alzheimer ele é menor e algumas dessas partes têm a cor escura. Ele é menor por causa de uma perda das células no córtex, por isso que ele encolhe, e é danificado as regiões envolvidas como os pensamentos, os planos e as lembranças. Esse encolhimento ele é principalmente grave no hipocampo, que é uma região do córtex que exerce um papel importante na formação das nossas lembranças, e os ventrículos, que é o espaço preenchido por fluidos dentro do cérebro. Eles ficam maiores, que é essas manchas que vocês podem ver que são escuras. Com a evolução da patologia, outras alterações ocorrem na memória e na cognição, entre elas são a deficiência da linguagem e nas funções visoespaciais. Essa doença ela não possui cura, porém ela tem tratamento através dos medicamentos inibidores da acetilcolinesterase. A doença de Parkinson. Ela é uma patologia neurodegenerativa crônica que foi
descrita pelo médico James Parks em 1817. Ela é caracterizada por alguns sintomas, como o tremor de repouso, a rigidez e a bradicionésia. O tremor, ele manifesta principalmente nas extremidades, quando elas estão paradas, e diminui com a movimentação. Geralmente, o tremor ele se inicia na mão. Com a evolução da doença, ela vai passando para outros membros, como a perna e a cabeça. A rigidez, ela resulta de uma hipertonia de toda a musculatura esquelética. E a bradicinésia, ela manifesta pela uma lentidão ou a redução da atividade motora espontânea, na ausência da paralisia. Ela também tem uma dificuldade para se dar início aos movimentos, que é a estabilidade postural, como nós podemos ver na imagem. Nessa patologia, ocorre a degeneração das vias bioquímicas de sinapses dopaminérgicas, que é uma diminuição de dopamina nos neurônios que a utilizam como neurotransmissores. Essa doença, ela também não possui cura. Porém, ela tem o tratamento, que é através de medicamentos que são utilizados pela causa da diminuição da recaptação de dopamina junto à fenda sináptica. A miastenia gravis. Essa doença afeta a comunicação entre os nervos e o músculo. É uma doença autoimune que é causada pelos anticorpos circulantes que lesam os receptores da acetilcolina, que estão localizados no interior da membrana muscular pós-sináptica. Essa doença, ela manifesta principalmente através dos sintomas do sistema musculoesquelético, que provoca a ptose, que é a queda de pálpebra, como podemos ver na imagem, a diplopia, que é a visão dupla, a dificuldade de mastigação e deglutição, a fraqueza nos membros, e o quadro ainda é mais grave quando ela ataca a musculatura respiratória. Os pacientes com essa doença apresentam a paralisia devido à incapacidade da placa motora em transmitir os sinais da fibra nervosa para a fibra muscular. Ou seja, é uma deficiência na transmissão neuromuscular com a paralisação da musculatura respiratória. Essa doença, ela também não tem cura, mas ela tem o tratamento com a utilização das substâncias anticolinesterásicas, como a neostigma e a fisostigma, que é a tentativa de estabilização do quadro, permitindo o acúmulo de acetilcolina na goteira sináptica para facilitar a transmissão do impulso. Pessoal, há também outras doenças, como a esclerose múltipla, que é uma doença rara e é uma doença degenerativa, onde a pessoa que tem ela perde a capacidade de movimentar devido à paralisia dos membros, ela perde a visão, ela sente dor e tem fadiga. Ela, como as outras doenças que aqui foram citadas, ela também não possui cura, mas tem o tratamento que pode ajudar. Bom, esse foi o nosso trabalho sobre a biofísica do sistema nervoso e obrigado pela atenção de vocês.